Então, boa tarde, pessoal. Nós hoje vamos continuar nossos tópicos de gerência. Deixa eu colocar aqui o chat para cá. Caso alguém queira falar no chat, eu consigo ler, que está aqui do lado. Então, hoje a gente vai continuar nossas aulas de gerência, tá? E hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre algumas áreas específicas da gerência de redes, que é interessante que a gente entenda as responsabilidades de cada área dessa e tenha uma certa noção do tipo de atividade que o gerente de redes faz para cada área da gerência, tá? Então, hoje a gente vai começar com a gerência de configuração. A gerência de configuração, antes de começar, antes de fato de mostrar isso aqui de fato, vamos recapitular um pouquinho, porque eu acho que no início do curso eu falei um pouquinho sobre as 5 áreas funcionais da gerência de redes, tá? Mas aí foi logo no início e eu acho que é preciso a gente recapitular um pouquinho, certo? As atividades de uma equipe de gerência de redes, né, as responsabilidades dessa equipe, elas são divididas em 5 áreas funcionais, tá? Não significa que se você trabalha numa área que você não vai nunca realizar a atividade de outra área, porque elas têm alguma conexão assim entre elas, alguma relação entre elas, tá? Porque afinal de contas é a gerência da mesma rede, tá? Só que sob o olhar diferente de cada área. Então, as pessoas falam muito de FCAPs, não sei bem como é que pronuncia, se é FCAPs, FCAPs, enfim, mas são as iniciais de cada área em inglês, né? Então, tem failure, que é falha, e aí a gerência de falhas lida com as falhas na rede, tá? Então, detecção de falhas, encontrar a causa raiz de uma falha, né? Você tem um pedaço da rede que está sem funcionar. Qual será a causa raiz? Porque essa equipe tem que ir direto na raiz do problema para tentar resolver aquele problema, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre gerência de falhas em outras aulas. Hoje a gente vai ver gerência de configuração. Então, tá aqui, ficou 2 Cs, mas que é o C desse FCAPS, é de configuração. Então, a gerência de configuração, como a gente vai ver alguns detalhes hoje na aula, envolve atividades que tem a ver com a configuração da rede, com a configuração dos dispositivos, com a conectividade da rede, com a configuração dos serviços da rede, com a configuração de endereçamento, de roteamento, com um monte de coisas, e tem a ver com manter informações atualizadas sobre essas configurações. Então, a gente vai olhar um pouquinho para essa gerência hoje. Tem a contabilização, que tem a ver com o acesso que é dado, né? Você quer dar acesso a que serviços e a quem, e às vezes se você quer cobrar pelo uso da rede, né? Tem a ver com essa parte da gerência, tá certo? Tem a gerência de desempenho, que deve continuamente monitorar a rede para identificar gargalos, identificar problemas, planejar para que essa rede funcione adequadamente na qualidade de serviço esperada pelos usuários e etc. E, finalmente, tem a gerência de segurança, que tem a ver com manter os dispositivos e os serviços e os usuários e tudo mais seguros, né, que não sejam acessados por nenhum acesso indevido. Então, tem essa gerência de segurança também, que a gerência de segurança e a de contabilização, talvez a gente não tenha tempo de falar muito sobre elas, mas aí vocês têm uma disciplina inteira de segurança, né, para estudar, e aí eu acho que fica bem coberto, tá? Então, quando a gente fala de gerência de configuração, quando a gente vai pesquisar, a gente vê que tem um monte de artigos, as próprias empresas que fabricam, né, hardware, tem muita coisa sobre configuração, tem nos livros de gerência, então é até difícil planejar a aula. Mas a gerência de configuração, no fim das contas, ela é a responsável por descobrir ou identificar todos os dispositivos que existem nessa rede, inclusive dispositivos clientes, tá? Então, por exemplo, se um novo celular se conecta na rede, um novo sensor, um novo notebook se conecta, então faz parte da atividade da gerência de configuração perceber que tem um novo dispositivo na rede e de, idealmente, recuperar informações sobre esse dispositivo e sobre a configuração dele, tá? Faz parte também da gerência de configuração
configurar todos esses dispositivos, né? Eu falei, né? Um dispositivo novo na rede. Por que é possível que um dispositivo novo entre na rede? Porque quem faz gerência de configuração geralmente tenta automatizar muita coisa para que a gerência da rede escale, né? Então não faz sentido cada vez que uma pessoa vai chegar com um notebook que tenha que vir uma pessoa da equipe de gerência para configurar o notebook. Então vamos ter um serviço que automaticamente configura a rede daquele novo dispositivo que vai ser incluído na rede, tá? Isso tem a ver com gerência de configuração. Tem a ver com a descoberta, com a identificação, com a manutenção dessa configuração, né? Porque existe o projeto da rede, tá? Que vai identificar como é a topologia, que tipos de dispositivos devem se conectar, com que tipo de enlace, com que velocidade, né? Então, existe um projeto da rede, e a configuração dessa rede deve ser coerente com esse projeto dessa rede, do que se espera para essa topologia de rede, do que se espera de que tipo de conexão cada dispositivo tem um com o outro, onde os dispositivos, sei lá, os dispositivos dos usuários, clientes, né, onde é que vão ficar conectados, onde é que estão os serviços. Então, toda essa configuração faz parte da gerência de configuração. Manter, tá, essa configuração correta e adequada. A questão de todos os dispositivos de interconexão, né, como é que eles são, como é que a gente coleta informações. Então, a gente falou aqui bastante sobre SNMP e a gente falou que tem um gerente que fica solicitando informações dos agentes. Então, isso é para coleta de informações de monitoramento. Mas isso precisa ser configurado. De quanto em quanto tempo esse gerente vai conversar com esse agente? Qual é a senha que eu vou usar para ler a MIB de um agente? Qual é a senha que eu vou usar para escrever na MIB de um agente, tá? Então, tudo isso tem a ver com configuração. Manter essa rede funcionando, né? Tudo que envolve mudança, vou retirar um equipamento, vou adicionar vou substituir um roteador por outro, tudo que envolve mudança na rede tem a ver com gerência de configuração, tá? Então, é uma área funcional da gerência de redes que tem uma lista quase infinita de atividades e de responsabilidades que essa equipe de gerência que lida com a configuração da rede precisa manter, certo? A gerência de configuração ela é responsável por controlar a configuração de todo o hardware e todo o software que compõe a rede de computadores. Então, é bastante coisa. E existem muitas ferramentas que podem ajudar na automação, tá? Mas claro que sempre tem que ter o olho humano ali para ver os detalhes finais, tá? Porque se eu tenho uma ferramenta que descobre coisas sozinho, mas de certa forma, nem sempre isso é correto, né? Não sei se vocês já viram, às vezes a gente está usando um IDE para programar, aí você faz suas classes e tal, depois você clica num botão para ele gerar o diagrama de classe automaticamente, né? Que é a descoberta automática aí das suas classes. Nem sempre o negócio fica coerente, né? Então, por mais que a gente use ferramentas para automatizar, sempre é necessário o olhar clínico e o conhecimento e a experiência da equipe, né? Das pessoas que estão a par da rede, que estão responsáveis pela rede, tá? Nessa área de gerência de configuração ficam todos os processos. Vocês já ouviram falar em processos de negócio? São as ações que a gente deve seguir como se fosse uma metodologia, sabe? Que você deve seguir para realizar uma tarefa. Então, essa equipe precisa definir processos que sejam seguidos e que sejam corretos e que garantam que a operação da rede vai ser adequada, que o suporte técnico que aquela rede tem vai ser adequada. Então, por exemplo, se existe sei lá, a equipe de gerência de desempenho descobriu, às vezes não são equipes separadas, tá? É a mesma, só que as atividades desempenhadas são em áreas funcionais separadas. Aí o pessoal estava olhando o desempenho da rede e percebeu um enlace saturado. Aí percebeu que é porque esse enlace chega no switch e esse switch só chega em 100 megabits por segundo. E aí saturou porque depois ele distribui isso para mais 50 máquinas lá e aí ficou muito saturado esse enlace. Aí quer substituir esse switch por um que tenha pelo menos duas portas que são de gigabit, de 1 gigabit. E aí eu vou substituir esse switch. Como é o processo para substituir esse switch?
Eu posso substituir de qualquer jeito? Eu compro o switch, desplugo os cabos e conecto? Ou tem algo a ser feito, né? Então, provavelmente não vai ser só um plug and play, né? Plug and play geralmente não funciona assim tão bonitinho para um equipamento grande de rede que vai entrar dentro de uma topologia de rede já definida. Então, o que vai acontecer é que é preciso definir um processo de como é que deve ser feita a substituição desse switch de forma correta. E esse processo, né, ao longo do tempo, ele vai ficando cada vez melhor, porque as pessoas vão descobrindo coisas que não estão tão boas. Então, por exemplo, trocar esse switch, sei lá, de 6 horas da noite do domingo, talvez não seja bacana, ou da sexta-feira, talvez não seja bacana, porque a equipe está de folga no sábado e no domingo, e pode ser que dê um problema e talvez não seja bom, né? Então, tem detalhes que fazem parte do dia a dia daquela empresa, que vão fazer parte desses processos de negócio, que precisam ser bem estabelecidos, desses processos, né, de mudança, que precisam ser bem estabelecidos, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me interrompam. Eu tô acelerada, que é pra ver se a gente, pra ver se dá tempo da gente ver tudo. Então, o que é que a gente configura na rede, né? Então, eu tentei lembrar aqui de algumas coisas que a gente pode pensar que existe configuração de rede para elas, tá? Então, a gente vai ter dispositivos como roteadores, switches, pontos de acesso sem fio, né, servidores, hubs, estações de trabalho, impressoras, sensores, né? Qualquer dispositivo que precisa se conectar na rede ou que é um dispositivo básico, importante de conexão daquela rede, como roteadores, switches, pontos de acesso sem fio. Então, esses dispositivos precisam ser configurados para que eles estejam operando da forma correta dentro daquela topologia de rede, como se espera que ele opere, tá? E dentro de cada dispositivo, né, o tipo de informação que a gente configura pode mudar. Então, por exemplo, em roteadores, né, a gente vai configurar rotas, a gente pode configurar rotas dependendo, ou pode configurar algum protocolo de roteamento que seja dinâmico, né, para que a tabela de rotas seja construída dinamicamente naquele roteador. Em todos os equipamentos de rede, né, de servidores, de estações de trabalho, impressoras e tudo mais, a gente vai precisar configurar endereço de rede, o endereço IP, a máscara de rede, quem é o servidor DNS, porque sem isso aquele elemento de rede ele não vai se conectar corretamente à rede, né? Os usuários, se o usuário tiver IP, tiver máscara de rede correta, IP correto, mas não tiver nenhum serviço de DNS disponível, ele não vai conseguir usar a rede, porque ele precisaria saber o endereço IP de todos os equipamentos, todos os servidores com quem ele vai conversar, e a gente sabe que isso não existe. A versão de software, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa nos dispositivos de interconexão de redes, dentro desses dispositivos vai ter software, vai ter um sistema operacional que roda ali dentro daquele dispositivo. E esses sistemas, esse software precisa ser atualizado, tá? Seja por questões de segurança, seja por questões de desempenho, geralmente por uma dessas duas questões, ou por um bug mesmo, né? Uma falha que faz ele parar de funcionar, por exemplo. Esses dispositivos precisam ter o sistema de software atualizado de tempos em tempos, tá? Então, assim como as estações de trabalho também, né? Os servidores. O que mais? Versão de software, versão de SEO. Nos servidores, né, a gente vai ter um monte de serviços que vão estar instalados, e esses serviços também a gente também precisa olhar a versão que está instalada, ficar de olho se tem alguma quebra de segurança para que a gente atualize essa versão. As senhas, né, todos esses dispositivos, para que a gente tenha acesso a eles, a gente precisa de senhas, né, ou de alguma forma acessar esses dispositivos, tá? Então, isso também é configurado, é a equipe de configuração que vai definir que senha, se é uma senha normal, que senha é essa, se vai ser alguma senha daquela biométrica, sei lá. Enfim, é essa equipe que vai decidir sobre isso, tá? Os tipos de enlaces que vão ser usados e tudo mais, tudo é a equipe de gerência de configuração que configura, tá? Então, a ideia é que essa equipe vai manter a configuração da rede correta para que ela opere da melhor forma possível, tá? E
evitando problemas, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos só para repetir aqui a informação e ficar mais claro, né? A rede, ela vai ser composta por centenas, dependendo do tamanho da rede, né? Dezenas, talvez, ou centenas ou milhares de elementos de rede que vão precisar estar conectados, né? Para que tudo funcione corretamente, tá? E a maioria desses elementos, né? Tudo bem, estações de trabalho, às vezes você pluga ali e dá certo, né? Um notebook que você leva, você pluga. E porque a equipe de configuração fez o serviço correto, tá? De conseguir configurar automaticamente esse tipo de dispositivo, então você pluga e o notebook passa a operar dentro da rede, né? Passa a se conectar à rede. Mas os outros dispositivos, especialmente os dispositivos que são de interconexão mesmo de redes, né? Roteadores, switches, repetidores, pontos de acesso, esses dispositivos eles requerem algum cuidado na configuração, tá? Para que eles operem da forma correta, tá? Então, além da configuração de todo o endereçamento e roteamento de todos esses dispositivos, tá? De modo de operação de interfaces, dos agentes SNMP, de probes RMON, de quanto em quanto tempo do gerente, né? O gerente vai coletar a informação dos agentes, que agentes, que MIBs a gente tem implementado nos nossos servidores, dos agentes, né, dos servidores, que senha a gente vai usar, que versão do SNMP a gente vai usar, se é a versão 1 que é menos segura ou se é a 3 que é mais segura, tá? De quanto em quanto tempo os dados vão ser coletados. Quando chega lá na estação de gerência, esses dados são coletados, onde é que eles vão ficar? Como é que é o esquema de dados para esses dados serem guardados? Quem é que configura os serviços de rede, serviço de DNS, serviço de HCP, serviço NIS, serviço NFS? Tudo isso são serviços que precisam funcionar para que uma rede, que os usuários da rede consigam usar a rede de forma adequada, tá? Então, quem é que configura tudo isso é o pessoal da equipe de gerência de configuração. Quem é que inicializa os serviços, reinicializa, que guarda backup de tudo, de todas essas configurações, para que no momento de algum problema, né, às vezes até um desastre físico, que a gente consiga recuperar essas configurações e consiga fazer a rede operar, ou pelo menos parte dela voltar a operar da forma correta. Enfim, quem substitui equipamentos por outros, tudo isso é a equipe de gerência de configuração, tá? Faz parte das responsabilidades dessa área da gerência, que é a gerência de configuração, certo? E aí, essa gerência de configuração, se a gente for pensar nela, é claro que aquelas 5 áreas da gerência que eu falei, né? Segurança, falhas, contabilidade, desempenho e configuração, elas vão ter interconexão entre elas, assim, vão ter pontos em que eu estou trabalhando aqui numa atividade por conta de uma falha, mas eu estou tocando um pouco na configuração. Ou eu estou configurando isso aqui de uma determinada forma porque eu quero evitar que uma falha aconteça. Eu vou configurar, sei lá, um serviço de DNS redundante com vários servidores que um vai assumir se o outro cair, porque eu quero evitar falhas. Então, eu vou configurar isso aqui para evitar falhas. Então, existe uma certa relação entre essas responsabilidades, tá? A gerência de configuração, veja aqui, ó, que ela toca tanto na gerência de performance muito, quanto na de segurança, quanto na de faltas. Por quê? Porque a gente quer configurar os recursos, esses dispositivos de rede, de uma forma que evite problemas na rede, que aumente a chance da rede operar sem falhas, que aumente a chance da rede operar sem problemas de desempenho. Então, a configuração, ela tem esses objetivos já. Então, tem uma certa sobreposição aqui de responsabilidades, tá? Quando a configuração está bem feita, a gente vai evitar muitos problemas operacionais da rede que a gente está gerenciando. Por isso que essa gerência de configuração é tão importante. Eu acho que às vezes ela pode até passar despercebida, né, para quem não conhece a área, como se fosse um trabalho invisível que ocorre, mas sem esse trabalho é como se fosse a base para que as outras áreas consigam
funcionar bem, né? Para que a rede tenha o mínimo quantidade de tempo de downtime, que a rede tenha a melhor performance, que o software está atualizado para que a gente não tenha problemas de segurança, tá? Então, é uma gerência que talvez fique invisível, porque, inclusive, uma vez que a rede está toda lá funcionando, né? Você já configurou os roteadores principais do backbone, você já configurou os switches que vão distribuir a rede nos vários prédios, sei lá, estou pensando numa rede aqui de campus, mais ou menos. Você já configurou os pontos de acesso em cada andar, você já fez um monte de coisa, a rede está toda redondinha funcionando, né? Então, depois que a rede já está toda configurada e operando corretamente, talvez passe a sensação de que a configuração já foi feita e que nada precisa mais ser feito. Mas aí a gente tem que lembrar que toda mudança que for ocorrer nessa rede é da responsabilidade da gerência de configuração, tá? Então, ainda continua com um trabalho muito grande para ser feito. E é importante lembrar que faz parte da responsabilidade dessa equipe de gerência de configuração manter o inventário. Inventário é você saber mesmo o que é que você tem, que equipamentos você tem nessa rede, de verdade, tá? E conseguir informações que são importantes sobre esse equipamento, como, por exemplo, qual é o fabricante, qual é a versão do sistema operacional que está lá, sei lá, qual o modelo específico que você pode querer, enfim, você precisa manter um inventário sobre todo o hardware que você tem e também sobre todo o software, no sentido dos serviços que você tem. Onde é que estão os serviços, né? Caiu o serviço de DNS, aí tem uma pessoa nova na equipe. Como é que ela vai saber em que servidor ela vai entrar para ver o que é que aconteceu, para olhar um log, uma coisa, né? Então, é preciso manter informações sobre todo o hardware que compõe a rede e também sobre todo o software, no sentido dos serviços, né, que são ofertados nessa rede, tá? E tudo isso vai coletar informações que a gente já viu. A gente precisa configurar os dispositivos, já falei. A questão do backup, né? Imagine que você tem configurações de vários dispositivos, tá? Você tem roteadores, você tem switches com VLANs, né? Que são LANs virtuais, como se você meio que só... Você quebra o domínio lá de broadcast entre as portas de um switch. Então, você pode configurar isso para que uma rede não veja a outra tão facilmente. Tem uma série de configurações, configuração dos seus serviços, né? Um servidor DNS, por exemplo, ele tem uma série de configurações que a gente precisa escrever, né? São arquivos de configuração, né? Que você precisa ter. Então, é preciso ter backup de tudo isso para que a gente consiga depois restaurar um serviço no caso de problemas, tá? É importante detectar alterações na configuração da rede, tá? Então, existem ferramentas, tá? A gente não vai chegar aqui tão a fundo, mas existem ferramentas que podem ser usadas. Eu vou ver depois se tem alguma ferramenta dessa que a gente possa estudar lá nos nossos seminários, tá certo? Mas existem ferramentas que vão detectar mudanças de configuração. Então, se você tem o seu baseline de configuração, você sabe todos os dispositivos, como é que eles foram configurados. E você guarda isso, existem ferramentas que vão ficar monitorando a configuração dos seus dispositivos de rede e verificando quando há uma mudança, tá? E aí isso vai ser informado na console, algum relatório aí de configuração da rede sobre essa mudança. E essa equipe também é responsável por implementar as mudanças que são necessárias, sejam aquelas que são planejadas, porque percebeu que é preciso, mas que você planeja bem aquela mudança, ou sejam aquelas que precisam ocorrer para consertar falhas ou problemas de segurança ou problemas de desempenho que são mais urgentes, tá? E aí a gente pode pensar que o trabalho dessa equipe tem alguns objetivos no final, que não é configurar por configurar, é configurar para diminuir o risco de interrupção dos serviços da rede. Então, a gente tem que configurar pensando nisso. Reduzir o custo de mudança, assim, é a questão do risco aqui de interrupção, né? Então, quando a gente pensa que vamos ter backup de toda a configuração, vamos ter inventário atualizado de todos os serviços e tudo mais, isso é para a gente
permitir, para a gente ajudar que durante uma interrupção, que a gente consiga resolver de forma mais rápida, tá? Reduzir o custo de mudança, se eu quero mudar algo. Se a gente tem muita coisa automatizada, muitas vezes a mudança vai ser menos custosa. Melhorar a experiência do usuário, agilizar o processo de manutenção, atualização, mudança, manter a base de conhecimento sobre a rede atualizada, que é o inventário que eu falei para vocês, que é importantíssimo. Assim, não dá para você gerenciar uma rede sem saber o que de fato tem ali por trás, né? E como é a configuração. Então, isso aqui é uma das atividades mais importantes dessa equipe. Manter equipamentos e enlaços devidamente etiquetados, identificáveis. Isso aqui facilita muito o quê? A gerência de falhas. Como eu falei, né? A equipe de gerência de configuração trabalha, né, como dando suporte assim para que as equipes de desempenho e de falhas e de segurança precisem trabalhar menos, né? Tenham menos incidentes. E é preciso que essa equipe entenda muito, muito, muito bem a topologia da rede e implicações da mudança dessa topologia. Quando eu falo topologia da rede, eu quero dizer que equipamentos estão conectados, especialmente aqueles equipamentos centrais do backbone da rede, assim. Que equipamentos são esses? Onde é que eles estão? Que tipo de enlace eles são conectados? Sabe? Se eu precisar ter acesso a esses equipamentos, como é que eu chego neles? Existe redundância nesse backbone? Se um enlace cair, a rede continua funcionando? Ou existe algum ponto de falha único nessa minha rede? Então, tudo isso é informação que, para você ser gerente de rede, você tem que ter tudo isso em mente. Mas é claro que antes de você ter em mente, você tem que ter no papel, tudo documentado, tá? E faz parte dessa equipe, faz parte da função da gerência de configuração, manter essas informações atualizadas e corretas, tá? Quais são os roteadores, por exemplo? Eu tenho a minha rede. Quais são os roteadores que dão acesso à internet? Quais são os roteadores que são internos? Quais são os que são de borda, assim, que dão acesso à internet? Qual é o tipo de enlace? É fibra ótica? Que tipo de enlace que eu tenho entre os meus roteadores internos? Quais são os equipamentos de interconexão, tipo switches, por exemplo, mais importantes da minha rede, porque conectados neles estão serviços que são fundamentais para a organização do trabalho. Isso tudo precisa estar muito bem documentado, certo? Onde é que esses equipamentos estão? Se eu precisar, de fato, ir num equipamento desse para, por exemplo, reiniciar com o meu dedo, eu tenho que saber como é que eu chego lá neles. Então, tudo isso tem que estar guardado. Tudo isso tem que ser de conhecimento, tá? E quando a gente conhece essa topologia da rede, como eu falei, quais são os roteadores principais que compõem o esqueleto da minha rede, que a gente chama que é o backbone? Quais são os switches mais importantes que distribuem o tráfego para os serviços mais importantes que eu ofereço nessa organização, tá? Então, quando a gente conhece essa topologia, esse detalhe da rede, essa equipe e as outras todas, né? Tanto que talvez eu toque nesse assunto de novo depois, e as outras todas passam a ter um olhar personalizado para cada equipamento desse, tá? Então, se um roteador quebrou, aí é o roteador de um ponto de acesso do almoxarifado. Aí, de vez em quando, alguém que está no almoxarifado precisa se conectar na Wi-Fi. Aí, esse roteador quebrou. Bem, é ruim? Eu não vou me desesperar por isso. Agora, eita, quebrou o switch que dá acesso a todas as APIs que essa empresa oferta, dá suporte. Aí, eu vou precisar me preocupar, né? Então, esse tipo de informação também é importante que se mantenha, não apenas na cabeça do gerente, mas em algum lugar, né, anotando, que você entenda a criticidade de cada equipamento desse e da configuração de cada equipamento desse para a rede, tá? E aí a gente começa a ter um olhar personalizado para os diferentes componentes da rede, certo? Vocês estão calados? Estão aí ainda? Vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Tá, né, Cleiton? Obrigada. Pronto. Eu vou já parar, né? Porque quando for umas 10 para as 3 eu paro, porque começou muito tarde. Então, vamos ver aqui um exemplo. Bem simples, tá? Aqui chega a internet aí tem
uma maquininha aqui que é um firewall. O firewall é aquela máquina que vai receber todo esse tráfego, vai olhar esse tráfego de verdade e vai dizer esse passa, esse não passa, esse passa, esse não passa, tá? Então esse firewall vai ser cheio de regras sobre o que é que passa aí nessa parede e o que é que não passa, tá? Então isso é uma máquina, geralmente é uma máquina mesmo, eu acho. Eu tenho muita experiência com firewall não, mas os que eu vi eram máquinas normais que tem duas interfaces de rede, geralmente duas interfaces de rede boas, né? Que aí uma interface de rede é conectada nessa rede aqui. Acho que geralmente aqui tem um outro roteador. Foi bem difícil fazer isso. Eu estou aprendendo a usar essa ferramenta. Aqui geralmente tem um outro roteador, aí passa o tráfego para esse firewall, aí esse firewall. O tráfego que for aceito, né, vai chegar aqui nesse roteador, que esse roteador aqui, vejam que é tipo a porta de entrada. Além do roteador que tiver aqui, né, que recebe o tráfego da internet, é por onde todo o tráfego dessa empresa roda. Né? Então, por exemplo, se eu tiver uma sonda RMON aqui, a gente consegue um monte de estatística interessante sobre todo o tráfego que tem nessa rede aqui, né? Que também é uma rede pequenininha. Aí esse roteador está conectado nessa sub-rede aqui de cima, né? Nessa outra sub-rede aqui e nessa aqui, né? Em duas sub-redes, basicamente. Essa aqui é só um ponto de acesso para que os funcionários, sei lá, dessa empresa cheguem e se conectem aqui nesse ponto de acesso para poder trabalhar, tá? Esse aqui é um switch mesmo, tá? Mais parrudo. Desse switch sai um outro switchzinho aqui, ou um repetidorzinho, onde se conectam várias estações de trabalho aqui, que são fixas da empresa, tá? Às vezes, esses notebooks não têm acesso aos mesmos, por questões de segurança, todos os serviços que essas máquinas têm, tá? Depende da política aqui de segurança da empresa. E aí esse switch, ele está conectado a um banco de dados e a alguns servidores aqui que são muito importantes, né? Tanto para o funcionamento desse ambiente de trabalho aqui, dessas pessoas, né? Como também é importante para serviços que são ofertados para usuários que estão fora dessa empresa. Aqui tem uma API que acessa esse BD, tá? Se o DNS cair, que é o serviço de nomes, essa API provavelmente não vai ser encontrada, porque está nesse domínio. E essas pessoas que estão trabalhando aqui provavelmente não vão conseguir trabalhar, porque não tem DNS, tá? Aí eu pergunto para vocês, o que é que vai deixar vocês mais estressados se acontecer? Se cair esse roteador aqui, ou esse switch? O que é que vocês acham? Parar de funcionar, esse roteador quebrar ou esse switch? O que é mais grave? Cadê vocês? O switch, né? E aí, por que é que a gente sabe disso? Né? Porque na figura aqui fica claro pra gente, né? Mas se se a gerência de configuração não tiver uma figura dessa, né? E depois informações claras sobre cada equipamento desse, a gente não ia saber disso, concorda? Era o switch que parou de funcionar e nada mais, né? Então, assim, essa noção de como é a rede, de como é a interconexão entre os equipamentos, onde é que estão os serviços importantes, onde é que ficam os usuários, isso é de fundamental importância que seja mantida um inventário sobre isso. E em relação à topologia, que de forma gráfica a gente consiga também entender um pouco disso, tá? Por isso que quando a gente vê ferramentas, né, até aquela que eu abri, que é o pessoal do POP que mantém, ela dá uma noção de topologia, não é? Porque isso facilita a gente a ver a criticidade da falha que está acontecendo, né? Então, essa equipe precisa documentar tudo, tá? E muitas vezes ela vai encontrar ferramentas que auxiliam a fazer isso de forma mais automatizada. Mas o fato é que ela tem a grande responsabilidade de manter uma base de informações consolidada e atualizada sobre tudo que tiver na rede, seja software, seja hardware, ou qualquer outra coisa que está entre o software e o hardware.
Existem muitas ferramentas de autodescobrimento, tá? Então, existem ferramentas que quando você conecta na rede, ela tenta descobrir a topologia da sua rede, quais são os equipamentos que estão conectados na sua rede, qual a configuração de cada equipamento desse, em termos de endereçamento, por exemplo, tá? De endereço MAC, de endereço IP. E esse tipo de ferramenta é muito consolidado no mercado, tá? Eu acho que a maioria das ferramentas assim que servem para monitoração, elas fazem esse autodescobrimento para a gente, tá? Claro que talvez tenha coisas que são de versões mais antigas e aí não consegue ser descoberta, mas em geral, quase todas as ferramentas que se dispõem a fazer gerência de redes, elas têm algo de autodescobrimento, tá? O ideal é que a gente consiga também, como gerência de configuração, que a gente consiga identificar mudanças que não são realizadas pela equipe, tá? Muitos equipamentos às vezes, ficam fisicamente disponíveis, né? Perto de pessoas que não são da equipe. Então, se a gente conseguir identificar previamente mudanças nas configurações que não foram feitas pela equipe, isso é bacana, né? Ou mudanças que foram feitas pela equipe, mas que não foram documentadas, né? Eu me lembro quando eu trabalhava lá no POP, que eu passei um perrengue danado com o meu professor, que era o professor Peter, que era tipo o chefe lá do POP, porque ele estava viajando, aí deu algum problema. Não me lembro mais assim especificamente não, só me lembro que a gente demorou uns 3 dias para descobrir o que era. Aí tinha um switch lá, e alguma coisa deu problema nesse switch, aí eu peguei um enlacezinho, um cabinho daquele azul de rede, sabe? Um cabinho de rede de uma porta, que eu achava que estava com problema, e botei em outra porta. Aí, esse switch tinha umas VLANs configuradas. A metade dele levava para um determinado andar do prédio. E a outra metade levava para outro andar do prédio. E cada andar desse era de uma sub-rede diferente, ou seja, tinha endereços IPs diferentes. E quem dava esses endereços IPs era um serviço de HCP que tinha lá, enfim, era um negócio bem complicado. E era uma coisa que foi configurada antes de eu chegar lá. Então eu não sabia muito sobre aquilo ali, não estava documentado na época. E aí quando eu fiz isso, o que eu fiz foi pegar uma máquina que era de um andar e conectar na sub-rede de outro andar. Rapaz, eu sei que deu um problema danado, tinha um serviço de um andar que começou a não funcionar. E aí tinha a máquina de um andar que pegava o IP de outro andar, né? Porque foi eu que troquei. E eu fiz isso, quase quando ele estava viajando. Aí quando ele chegou, estava só o caos. Aí foi um tempo até ele lembrar, né? Ele fez, tu não mudou nada nessa rede, tu não fez nada porque nunca deu problema nesse negócio, tu não fez nada. Aí eu, não fiz nada não. Aí, porque na minha cabeça era tão ingênuo, né? Trocar um cabo de uma porta para outra que eu nem... Aí depois eu lembrei, eu disse, não, eu troquei esse cabo daqui para cá. Aí ele, então assim, se a gente tivesse uma ferramenta que identificasse mudanças, né? Isso teria ajudado a gente uns 3 dias, teria poupado uns 3 dias de trabalho do que danado estava acontecendo, que loucura era aquela que estava acontecendo, tá? Então, existem muitas ferramentas que auxiliam nesses processos. Eu vou tentar descobrir alguma que seja, assim, que a gente possa estudar um pouquinho lá na nossa rodada de seminários que vai ter no final, certo? Faz parte da gerência de configuração definir processos, né, que são como é que a gente realiza determinadas tarefas, tá? De coisas que parecem que são simples, mas que se você tiver um processo bem definido, a chance de você causar problemas por conta daquela modificação vão ser reduzidos, tá? Então, a gente precisa definir processos para quando mudanças mudanças planejadas ocorrem, processos para a gente seguir, né? O que fazer quando a gente precisa mudar um switch, substituir um switch. O que fazer quando a gente detecta que um cabo de rede que estava numa porta, de repente sumiu, né? Isso também pode acontecer, um usuário chega lá e tira, tá? O cabo de rede. O que fazer quando acontece um problema na rede e a gente precisa de uma mudança que é urgente, que não dá para esperar. Então, assim,
tem um monte de processos, tá? Que ao longo do tempo eles vão sendo muito bem definidos para que a gente tenha uma gerência de configuração bastante eficiente, certo? Mas aí, antes da gente fazer qualquer mudança, né, em termos de configuração da rede, a gente precisa pensar, precisa planejar e tudo isso deve fazer parte do processo, tá? E muitas vezes a gente tem que identificar, né, a criticidade daquela mudança, tá? A gente tem que identificar se é muito relevante que seja feito logo, se pode esperar para um período em que tem menos usuários, por exemplo, tá? Quais são as implicações dessa mudança? Se ela der errado, o que é que pode acontecer? Tudo isso a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer uma mudança. Se ela der certo, por conta dessa mudança, será que tem outra mudança que eu preciso fazer e eu não estou ciente aqui, aí vai dar um problema? Então, tudo isso tem que ser pensado. Qual é o processo correto para implementar essa mudança específica? Ela vai comprometer a operação da rede toda, ou de parte dos serviços, ou de parte da rede. Todas essas questões, elas precisam ser analisadas para que a gente defina esses processos que eu falei para vocês, de como é que a gente realiza mudanças na configuração da rede, tá? Que claro que algumas são planejadas e outras não, né? Outras são urgentes porque é para apagar algum incêndio. Mas ao longo do tempo esses processos vão sendo bem definidos e essas perguntas que tem aqui, elas têm que ser levadas em consideração quando a gente vai pensar num processo desse de mudança de configuração, certo? Então, cada dispositivo da rede, né? Seja ele um servidor, um equipamento de interconexão da rede, né? Cada dispositivo, ele vai ter dezenas de botõezinhos assim para a gente configurar, né? Então, por exemplo, todos os dispositivos que estão em rede, eles precisam ter endereçamento e roteamento configurados. Todos eles vão ter um sistema operacional, que a gente precisa saber que versão que sistema para ver se vai precisar atualizar, etc. Seguir essa questão da versão do software. Todos eles precisam de senha para acesso, tá? Tudo isso é configuração, né? Se a gente pensar em switches, né? Todos os switches, a gente precisa pensar em qual o modo de operação das interfaces. Se é full duplex, se é não sei o que, tem um monte de coisas, qual a velocidade, qual é o modo de operação. Se vai ter VLANs, que é como aquele exemplo que eu falei, né? Que tinha lá e eu fiz caca. Se vão ser configuradas LANs virtuais dentro desse switch, se vai ter um agente SNMP, se tem um agente SNMP, que MIBs a gente quer implementar lá nesse negócio, se vai ter um probe RBON, enfim, tudo isso precisa ser configurado. Os roteadores, tem que configurar a questão de roteamento com mais detalhes, sejam rotas estáticas, seja um serviço para roteamento dinâmico, software para esse serviço de roteamento dinâmico, o agente dele é SNMP, probe RMON, serviço, se ele vai servir aquele ICMP, né, se ele responde ping, traceroute, essas coisas. Então, tudo isso é configurado. Às vezes tem firewall nesses roteadores, dentro deles, embutido. Então, a gente precisa configurar. Servidores, a gente tem que configurar endereçamento, roteamento, não sei o que, sistema operacional, senha, e também a configuração dos serviços que vão ser ofertados naqueles servidores, né? E toda essa configuração, idealmente, a gente deveria ter backup dela. Porque se acontecer algum problema, através do backup, a gente conseguiria restaurar rapidamente a configuração. Às vezes o problema é a gente mesmo que causa. A gente vai consertar, a gente vai, sei lá, atualizar o sistema lá de um roteador e aí deu problema. Então, eu quero resetar o meu software para um negócio zerado e pego a configuração e restauro a configuração para ficar no estado anterior que eu estava antes, tá? Então, quando a gente tem o backup de tudo isso, a gente facilita o nosso próprio serviço de configuração, né, para se recuperar de falhas, tá? Acho que eu vou ficar por aqui, que já são 2h50. Deixa eu fazer a chamada.